A paz do Senhor Jesus, está começando mais um devocional da Palavra de Deus e nós vamos aprender hoje a oração que Deus ouve. Nós vamos aprender juntos como deve ser a oração feita para que Deus possa responder. Amém? Nós então vamos observar o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Do meu lado direito vai aparecer o texto sagrado. O que isso significa? Isso significa que você pode acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus e ser transformado pelo poder que há na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos então o texto. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Graças a Deus. Nós vamos fazer aqui uma divisão para a gente ter um raciocínio um pouco mais simplificado sobre esse assunto de como fazer a oração que Deus ouve. Em primeiro lugar, devemos entender como orar. Depois que a gente entender disso, a gente então vai ver o que é orar, ou o que orar. O que nós podemos apresentar na oração. Depois, a gente então vai fechar fazendo um resuminho e mostrando isso na prática, tá bom? E depois, no finalzinho, a gente vai fazer a oração, apresentando o nosso dia ao nosso Deus, pedindo a Ele força e graça para a gente vencer. Vejamos então como orar. Nós lemos o versículo 6, mas vale a pena a gente ler também o versículo 7, que diz: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, em primeiro lugar, que a gente vê aqui, que a oração, ela é de forma individual. Ela tem que partir de cada indivíduo, de cada pessoa. Ela tem que ser também secreta e também sincera. Porque Jesus apresenta o seguinte, ele mostra, quando vocês forem orar, vocês entram no quarto de vocês e fecham a porta, orando de forma individual. Depois ele diz, e orem ao Pai Celeste, que vai ver vocês, e ele então recompensará. E ele diz, mas não usem de repetições. Por que Jesus fala isso? Porque na oração não pode ter o sentimento de barganha, de troca. Eu vou doar alguns minutos para mim receber alguma coisa de volta. Não se pode fazer isso. Nós devemos apresentar a nossa oração de forma sincera, secreta e com um sentimento de relacionamento, amizade e conexão. Olha que coisa linda, que coisa gloriosa isso! É a gente então entrar na oração com um sentimento de sermos filhos e dizer, Pai, eu quero falar contigo. E eu quero aqui expressar o que eu sinto e eu quero ouvir o Senhor. E diz o versículo 6, palavras de Jesus, que Ele recompensará. Ou seja, Ele vai dar a resposta se a gente começar deste modo. Então, como orar? Primeiro, orar de forma secreta, sincera e de relacionamento, conexão. Aí você deve estar se perguntando, mas quer dizer que eu não posso orar em público? Não necessariamente. Você deve entender esse texto assim. Por quê? Porque em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, que também é a palavra de Deus, o apóstolo Paulo expressa, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Veja só, Jesus falou de quarto, mas Paulo está falando em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então, a oração, ela pode ser feita de forma individual, mas ela também pode ser feita no público. Ela pode ser feita em secreto, mas ela também pode ser no público. Mas em ambos os casos, precisa haver sinceridade, conexão e amor na oração. E então Deus vai atentar para a sua oração. E o que então eu devo fazer nesse processo? Primeiro, você precisa ter o entendimento de Deus. Ele diz no versículo 9, portanto, orai vós deste modo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O entendimento de Deus como Pai é entender que Deus olha do alto dos céus e te enxerga como filho amado. É a primeira coisa. Depois é o entendimento da pessoa de Deus, onde ele vai expressar, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, um Deus que governa. Seja feita a tua vontade na terra, como acontece no céu.
um Deus poderoso e majestoso. Entendendo então a pessoa de Deus, por isso que o devocional é muito importante, e eu quero aqui convidar você a participar dos devocionais conosco diariamente. Para isso, se inscreva no nosso canal para você receber as notificações e dê o joinha. E se você quiser comentar, fique à vontade, porque é um prazer receber você aqui neste vídeo. Então, ele expressa que o entendimento de Deus é importante para iniciar a oração. E aí ele diz, acerca dos pedidos, ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoados os nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então Jesus ele expressa os pedidos que podem ser ditos, que é a necessidade diária, alimento, vestimento e etc. Ele também fala do perdão de pecados que deve ser apresentado a Deus na oração. Devemos mostrar para Deus que somos falhos, devemos apresentar a nossa oração, dizer: Deus, perdoe os meus pecados. E, por fim, nos proteja das tentações, que também deve ser feita esta oração, pedindo para Deus nos proteger do maligno, das tentações que vêm sobre as nossas vidas, porque estamos numa guerra espiritual. Então, Jesus mostra que esse cenário de oração se constrói de uma forma simples. Você só precisa entrar com sinceridade e apresentar a sua necessidade. E o Pai Celeste irá te responder. E a oração então será ouvida por Deus. Biblicamente, é desta forma que nós entendemos como nós vamos fazer uma oração que Deus responde. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. E agora nós vamos para o momento da oração, apresentando o nosso dia ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te bendizemos neste momento, apresentamos a nossa quarta-feira nas tuas mãos, pedimos para o Senhor Deus nos dar o alimento necessário, pedimos para o Senhor perdoar os nossos pecados, pedimos para o Senhor nos livrar do mal, da tentação e nos guardar de todo perigo, Senhor. Abençoe as vidas que estão assistindo esse vídeo, que eles possam ser edificados e fortalecidos pelo poder que há na tua palavra. Assim, Senhor, nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. E eu te espero aqui, amanhã,